Quando uma pessoa nova vem para a igreja, a gente sente a satisfação, nós queremos saudar essa pessoa, queremos recebê-la da melhor forma possível e fazê-la sentir-se que veio no lugar certo. Às vezes até tratar tão bem a pessoa ao ponto dela se sentir constrangida, porque estão a lhe tratar muito bem. E campo missionário é nota 1000. Aquela poeira faz bem. Aquelas lagoas que o missionário Guto fica a nadar com os seus liderados, aquilo faz bem. Molha-te aqui, suja-te aqui, lá em cima você vai ser muito bem limpo. Então não precisam fugir dos campos missionários. Eu estou a desafiar mesmo os jovens, façam visitas aos campos missionários, programem atividades para lá, vão lá também evangelizar, conheçam a realidade dos nossos membros da missão. E então vocês vão perceber o quão doce é servir ao Senhor. Aqui já está quase tudo feito, pese embora também as suas lutas, mas ver o quanto custa desbravar a terra para que uma planta desabroche, germine, brote. Vocês têm que ver isso. Bom, hoje então nós estamos reunidos no primeiro domingo de abril, né? É o mês da Páscoa. A Páscoa é um evento, uma festividade cristã que já data há muito tempo. Estamos a falar em milênios. Ela está fundamentalmente relacionada com a libertação do povo hebreu do Egito, a terra da escravidão, não é? Para a terra prometida. E ao longo desse tempo todo, muitas Páscoas foram vividas, porque até o próprio Senhor Deus considera aquilo como um pacto eterno, perpétuo. Enquanto nós aqui estivermos, nós havemos de celebrar a Páscoa. A Páscoa hoje ganhou várias roupagens a nível do mundo, não é? Isso também tem muito a ver com os valores que as pessoas hoje foram ganhando à medida que o tempo foi passando, né? Para uns a Páscoa é mais uma data de comércio, por isso a gente vê lojas fundamentalmente na Europa que até já inventaram o coelho da Páscoa, já inventaram o ovo da Páscoa e todas as outras coisas mais. Mas para nós os cristãos, a Páscoa é fundamentalmente libertação. A Páscoa é libertação. O povo hebreu foi liberto do Egito, não é? E nós fomos libertos pelo sangue de Cristo derramado na cruz, porque a própria morte de Cristo também calha na época da Páscoa, morte e ressurreição. Eu me lembro daquele filme de Jesus que todos nós, pelo menos os que nasceram na década de 90, né, viram. Aquele filme antigo. Eu gosto muito de uma parte quando Jesus entrava. Qual era a cidade? Acho que era a cidade de Nazaré, não é? E então as pessoas o receberam como um grande rei. Trouxeram ramos, estenderam no chão, ele passou montado sobre o burro e lá todo mundo dava glórias a Deus porque era chegado o Rei dos Reis. Para depois de poucos dias, os mesmos que o glorificaram o mataram. Isso é intrigante, não é? Mas era necessário que isso acontecesse. Ele tinha que morrer mesmo. Eu já vi muitas mamães ficaram chateadas com Judas porque Judas traiu Jesus. Ele tinha que trair Jesus para que nós pudéssemos ser salvos. E se a palavra dizia que Jesus havia de morrer de forma inocente, era importante que isso acontecesse, porque se assim não acontecesse, então os relatos bíblicos não seriam verdadeiros. Era necessário que ele fosse morto, acusado de um crime que não cometeu, para que você e eu hoje pudéssemos estar aqui para festejar e celebrar isso. Também seria bom que nas semanas da Páscoa nós pudéssemos ter cultos especiais, não é? Cultos como aqueles que muitos celebram no Natal, porque afinal de contas a Páscoa acaba por trazer para nós um significado muito importante, né? Hoje já não estamos a entrar naquela cidade de Caná lá do Médio Oriente, mas nós temos a promessa de herdarmos a vida eterna nos céus ao lado de Cristo Jesus. Se Ele já morreu por nós e nos garantiu isso, eu penso que temos 1 milhão de motivos para termos que celebrar a Páscoa de forma alegre, e nós devemos tirar o maior proveito disso. Nós podemos organizar almoços na casa do irmão Anderson. Ele prepara um banquete e a gente lá vai comer. Eu gosto de comer.
Funs de bombom com fumbo, abagre fumado, gosto. Catato, eu gosto, não é? Nós podemos criar eventos muito importantes que simbolizam esta data, e até mesmo podemos levar a cabo campanhas de evangelização maciça. Quando nós temos alguma coisa que nos alegra, nós não guardamos para nós. É difícil nos conter, nós queremos transmitir aos outros. Então essa boa nova não é para morrer por nós, é para nós partilharmos para as pessoas. E quanto mais pessoas se aperceberem da nossa alegria, eu tenho a certeza que elas também poderão se sentir satisfeitas e curiosas, vão também querer ver, afinal de contas, como é que se diz o cuiuio que nos cuia, né? Faço a expressão. Então é isso. Bom, amados irmãos, a nossa passagem para o dia de hoje, ela está baseada no livro de Lucas. Ela está baseada no livro de Lucas, no seu capítulo 23, do versículo 33 ao versículo 43. Lucas 23, do versículo 33 até o versículo de número 43. É um episódio muito conhecido entre nós, que nunca é demais refletirmos acerca do mesmo. Eu vou então proceder à leitura desta passagem. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 23, de 33 a 43. 33 a 43. Prontos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E, repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas e romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Esta passagem eu gosto muito. Quer dizer que aquele cenário até desencadeou fenômenos naturais. Bom, antes de prosseguir, eu vou pedir à nossa irmã Flora, está aí conosco? Irmã Flora, nos leva a Deus em oração, pode ser?
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Flora. Bom, nós aqui então temos um episódio muito forte. Ele fala sobre o momento da crucifixação. É isso, né? O momento em que Jesus foi crucificado. E ele traz um conto, digamos que dramático. Este texto procura nos mostrar aos detalhes todo aquele cenário que conduziram Cristo à cruz até a sua morte. E nós, como podemos ler, percebemos que Jesus não foi crucificado naquele dia, naquele lugar sozinho. Ele foi crucificado com outros 2 homens e que eram malfeitores. Eram malfeitores. Que tamanha barbaridade! Um inocente a ser tratado como um culpado. E ainda mais no meio. Eu não sei qual é o significado de Jesus Cristo ter sido crucificado no meio dos 2 malfeitores, mas poderia supor alguma espécie de tu também fazes parte deles, e então também vais como eles. Jesus foi chicoteado, foi pontapeado. Os chicotes, segundo diz a história, alguns deles traziam metal, não sei se chamam aquilo de prego, mas que quando lhe davam, colava em seu corpo, e ao arrancarem o chicote de si, ele abria chagas, abria feridas, arrancava pedaços de carne. Era tanta dor. Eu não sou um médico para poder explicar quão forte foi a dor que Jesus sentiu enquanto era castigado, mas com certeza que não era pouca dor. Mas ainda assim, não importava os chicotes que ele apanhava, a maneira como ele era magoado, ele em nenhum momento deu um ai. Quem pode suportar tamanha dor com os chicotes que arrancam as suas carnes? É pontapeado. E ainda lhe é posto vinagre. Todo mundo sabe como é que o vinagre é bom na ferida. E ainda assim, ele não tinha de dizer nenhum ai. Temos motivos suficientes para nos reunirmos neste lugar e glorificar o nome daquele que por nós foi barbaramente assassinado para que pudéssemos ter vida. Este é o cenário que aconteceu. E ainda por cima dos 2 homens, né? Os 2 homens que com ele estavam, um ainda teve a ousadia de, em meio à dor, zombar de Jesus. Oh, mas você não é o Filho de Deus? Como é que nós estamos aqui a sofrer contigo nas mesmas condições e você não faz coisa nenhuma? Você tem que fazer alguma coisa. Tira-nos daqui, ou você é um brincalhão, é um charlatão, é um mentiroso. Você é filho de Deus, mas você deu vistas aos cegos, você levantou mortos, você curou doentes. Por que você não nos tira dessa cruz? Que tipo de poder é esse? Ele zombou de Jesus. Mas o outro olhou para o cenário e disse: fica calmo, rapaz. Ele aqui é inocente. Nós somos as pessoas que deviam estar aqui para ter que sofrer, e não ele, porque ele não cometeu nenhum crime. Fora os ladrões que haviam sido crucificados com Jesus, ali estava o povo. E no povo haviam aqueles que se compadeciam com a dor e sofrimento que Jesus passava, mas também haviam aqueles que olhavam para aquilo como um espetáculo no Coliseu de Roma, como se fosse um evento de gladiadores em que a plateia, os torcedores, deliravam, não é? Pegaram as suas vestes e fizeram daquilo como prêmios para joguinhos. Quer dizer, foi tanta humilhação. Era necessário que ele fosse espizinhado, reduzido ao máximo, para que você hoje pudesse estar aqui.
As palavras não trazem-nos a ideia concreta da barbaridade naquele momento. Por isso, o mínimo que você pode fazer é sair e anunciar a boa nova deste Senhor que morreu crucificado pelo teu crime, pelo teu pecado, pelo teu erro. Um dos ladrões, este que reconheceu que estava em pecado, vejam só o que acontece. Ele ainda teve a coragem de pedir a Cristo que, quando fosse ao paraíso, não se esquecesse dele. E a ele foi prometido que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Meus amados irmãos, estas passagens são muito fortes e nos trazem lições para a vida, e principalmente nesta longa caminhada que nós temos para a vida eterna. O mundo em que nós vivemos é um mundo de tribulações, e nós vamos viver tribulações, como já sabemos, não é? Mas, não obstante as tribulações que nós vivemos, nós nunca devemos tirar o nosso foco das Sagradas Escrituras, porque nela nós encontramos o remédio, a saída e as escapatórias para todos os eventos que acontecem, os que aconteceram e os que hão de acontecer. E esta passagem, este texto, dele podemos extrair 6 lições fundamentais. A primeira lição está no versículo de número 34. Ok? E esta lição é o perdão, a capacidade de perdoar em meio à dor. Percebam que Jesus, em meio à dor, ele intercedeu por aqueles que ainda zombavam dele, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em meio à dor, Jesus ainda clama e intercede a Deus para que pudesse ter misericórdia, para que Deus pudesse perdoar aqueles homens que o maltratavam, que o batiam e que o zombavam, porque eles não sabiam o que faziam. Muitas vezes nós também na vida nos deparamos com situações em que nós somos profundamente magoados, nós somos profundamente ofendidos, e nós como humanos temos limitações, nós não somos perfeitos, e por isso nós devemos estar aqui todos os dias para trabalharmos o nosso ser, o nosso espírito, nossa alma, para que nós venhamos a atingir a estatura do varão perfeito que é Cristo. E ao longo da nossa vivência, os choques que a gente vive no dia a dia deixam-nos muitas vezes profundamente magoados, até ao ponto de que aquela recomendação bíblica que nos foi dada, na qual nós devemos perdoar os que nos ofendem 70 vezes 7, que significa que você deve perdoar sempre, nós não conseguimos fazer, nós não conseguimos perdoar. Nós somos profundamente magoados em que a nossa primeira reação é: o camarada me magoou, então eu vou derrubar ele. As nossas limitações, as nossas imperfeições nos levam a termos que reagir desse jeito. Jesus, enquanto esteve pregado na cruz, ele tinha poder, sim senhora, de sair daquela cruz. Imaginem só o cenário, no momento em que ele vai preso, e eu não sei, curiosamente, parece que fala-se muito pouco disso. Quando os soldados chegam no jardim do Getsemane, e Jesus pergunta: a quem buscais? Eles dizem: a Jesus, o Nazareno. Jesus diz: estou aqui. Sabem o que foi que aconteceu? Os soldados recuaram e caíram. Um simples estou aqui fez levar abaixo um grupo de soldados. A quem buscais? A Jesus o Nazareno. Estou aqui. Caíram. Significa que nem aquele exército que o prendeu tinha poder para poder, faço pionasmo, prender Jesus. Mas era necessário que Jesus se baixasse
por amor a ti e por amor a mim. Em meio à profunda dor, eu não sei, só um médico pode dizer o quanto dói um prego cravado na palma da mão, no pulso, no pé, seja lá onde for. O quanto dói uma carne arrancada com chicote com tanta brutalidade. Talvez só um médico pode dizer isso. Se calhar até chegou a um ponto que, conforme uma vez eu li, que provavelmente Jesus havia atingido o limite da dor e todo o sistema nervoso apanhou curto-circuito. Começou a falhar. Mas ainda assim, Jesus intercede pelos homens que o maltratavam, pedindo a Deus para que os perdoasse. Só um coração gigantesco, cheio de amor, é capaz de tal feito. O que significa que até aqueles homens que maltratavam Jesus naquele momento, Jesus ainda assim os amava. A segunda lição que nós podemos tirar, ainda nesta passagem, e um pouco até o versículo de número 39 e 40, é que a cruz é lugar de escolha. A cruz é um lugar de escolha. Por que um lugar de escolha? Porque naquele exato momento, naquele lugar, naquela circunstância, para além de Jesus, haviam dois homens. Estes homens estavam expostos à mesma situação. Estes homens estavam expostos ao mesmo problema. Estes homens estavam expostos ao mesmo tratamento. Tinham as mesmas oportunidades. Mas ainda assim, eles fizeram escolhas diferentes. Mas como fizeram escolhas diferentes? Eles fizeram escolhas diferentes porque um preferiu zombar a Cristo, enquanto que outro, de forma humilde, reconheceu o seu pecado, pediu perdão, pediu para que Jesus o levasse ao paraíso. Ambos estavam a ser castigados na mesma hora, no mesmo momento. Ambos tinham a mesma sentença, mas fizeram escolhas diferentes. O que significa que até no momento da morte, o livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolha, ainda mora conosco. Então, um dos homens preferiu zombar a Cristo, desacreditando, enquanto que o outro, de forma humilde, reconheceu seu erro, reconheceu a inocência de Cristo e pediu perdão, e que Cristo não se esquecesse dele no momento que Cristo pudesse entrar para o paraíso. E ali Jesus diz que verdadeiramente, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Vejam, Jesus não disse um dia, Jesus não disse depois, Jesus não disse amanhã, Jesus disse hoje mesmo. O que significa que para aquele crente, aquele irmão que é salvo, ok? O seu encontro com Jesus é imediato após a morte. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Basta você crer, basta você ter um coração devoto, basta você ter um coração deleitado na vontade do Senhor. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Essa passagem até serve de consolo para aqueles que têm medo de morrer. Todos nós temos medo de morrer, com certeza. Apenas, embora alguns dizem que eu tenho medo da maneira como vou morrer. Não, quando a morte chega por perto, a gente tem medo, sim senhor. A gente tem medo. Mas quando a gente percebe que aquele indivíduo que busca e adora a Deus em espírito e em verdade foi chamado para a eternidade, não precisamos chorar desesperançosamente.
Porque nós sabemos que se a sua jornada agradou o coração de Deus aqui na terra, então hoje ele tem um encontro garantido com o Criador. Amém? A salvação está disponível. A salvação está disponível, mas a decisão é individual. Ambos ladrões tiveram a salvação ao seu alcance. Ambos ladrões tiveram a salvação bem diante dos seus olhos, mas fizeram escolhas diferentes. Qual é a tua escolha? Você que vem todos os dias investir o teu tempo aos domingos, aos sábados, aos cultos da semana. Você vem, você está ao alcance das mesmas oportunidades, mas qual é de fato a tua escolha? Porque você vir aqui, não estamos a ver que você veio. E você é mais aquilo que és quando estás sozinho do que quando você está aqui no nosso meio. Qual é a tua escolha? O que é que te caracteriza? Qual é o teu verdadeiro eu? Que tipo de pessoa, que tipo de crente verdadeiramente você é? Se a nossa vinda para cá serve única e exclusivamente para alcançar os bancos de plástico da nossa igreja, você está a perder tempo. Está a perder tempo. O tempo que você investe aqui, você precisa saber trabalhá-lo para que amanhã te valha a pena. Não vem aqui se cansar, cair da cama cedo porque tem que estar aqui, está com medo porque senão o diácono Rongo vai falar, senão o pastor vai falar. Não, não faça isso. Se você vem para cá, invista o seu tempo. Você tem esta oportunidade, então faça a escolha certa. Tome a decisão correta. Não desvalorize o teu tempo. Não brinque de ser cristão porque o diabo não brinca de ser diabo, assim dizia alguém. Se você aqui estiver, se você tomou a decisão que vai pecar, tá bom, peca mesmo bem, porque também no momento de te assarem, vão te assar também muito bem. Exatamente isso. Se você decidiu, como outro ladrão, zombar a Cristo, tá bom, não tem problema. Deus não vai descer do céu te implorando para que você o busque e o siga. Não, porque se você vai orar, se você vai falar, ele na verdade não perde nada. Não, ele não perde absolutamente nada. Ele vai continuar a ser Deus. Quer você louve, quer você não louve. Quer você lhe busque, quer você não lhe busque. Isso não lhe diminui e nem lhe acrescenta absolutamente nada. Você acha que não louva, acha que não quer louvar, acha que não deves, não gosta. Tá bom, as pedras vão fazer isso. Os animais vão fazer isso. Aliás, quando nós saímos e olhamos para a natureza, nós conseguimos compreender que não pode ser obra do acaso. Eu vou contar uma história. Estava a ter aulas de geologia no primeiro ano da universidade e então o professor levou para nós um documentário que falava sobre a origem do universo. Teoria do Big Bang. Teoria do Big Bang. Nós assistimos ao documentário e vimos aquelas simulações todas. Aquilo é fantástico. A capacidade que o homem tem de criação prova mesmo que ele é imagem e semelhança de Deus. Assistimos ao documentário e estava tudo muito bonito. Os fundamentos, as hipóteses. No final do documentário, o professor desliga ou pausou o computador e ele pediu para que nós pudéssemos comentar, né, o que nós assistimos. Vejam a curiosidade. Aquelas pessoas que nós já conhecíamos na sala de aula, que já estava escrito na cara que é ser cristão, não disseram absolutamente nada. Mas aqueles que a gente já via que esse aqui mesmo parece que esse derivou do capeta. É aquele que está dizendo, não,
quem criou mesmo o universo foi Deus. Nós, que já estávamos estampados, esses aqui são muito retos, esses são da igreja, não conseguimos dizer absolutamente nada. Mas aqueles que supostamente não eram cristãos é que fizeram o reconhecimento de que quem criou o universo foi Deus. Se você que vem aqui não testemunha a Deus, a quem o vai fazer? Mas vai ser uma grande vergonha e humilhação para ti mesmo. Você que tem a oportunidade diante dos teus olhos, simplesmente deixá-la escapar, porque por incapacidade de fazer a escolha adequada. Então, a primeira lição que nós podemos tirar das 6 é a capacidade de perdoar em meio à dor. Cristo intercede pelos seus malfeitores em meio à dor. Nós também somos chamados a desenvolver a habilidade e a capacidade de perdoarmos uns aos outros, independentemente daquilo que o irmão, a irmã ou as pessoas lá fora nos fazem. É difícil? É difícil, porque nós somos falhos. Mas quem disse que você vai vencer essa batalha sozinho? Eu não. Por isso é que a gente precisa da força e energia que vem de Deus, para que possamos ter a capacidade de marcar os passos e fazer aquelas coisas que por nós mesmos, nós não somos capazes de fazer. Amém? Davi só venceu Golias porque Deus estava do lado dele. Meio campo, sem Deus na cena, aquilo era KO em menos de 1 minuto. Aliás, até Golias não precisava tocar em Davi, porque nós vimos que soldados experientes fugiram. Mas Davi, como tinha Deus do seu lado, uma pedra no homem, antecipação, estratégia, e o homem caiu logo. Tiro e queda. O combate terminou. O árbitro levantou a mão do vencedor. Então, a primeira lição, a capacidade de perdoar em meio à dor. Irmãos, se na juventude, se nas mamás, se na união masculina, na igreja em geral, alguém foi profundamente ofendido, hoje mesmo, desenvolva, por favor, essa capacidade, essa força. Ora para que te deem força. Se for possível, toma café bem forte, sem açúcar, né? Para dar talvez uma coragem extra, não sei. E vai e se reconcilie com teu irmão. Porque em meio à dor, Jesus nos ensina que nós devemos ainda assim nos perdoar uns aos outros. A segunda lição que nós podemos tirar é que a cruz de Cristo, afinal de contas, é um lugar de escolha. Nós temos oportunidades diante de nós. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Ela está bem diante de nós. Nós só precisamos tomar essa decisão. Então, você convém que tome a decisão correta. Convém que tomes a decisão correta. Um ladrão preferiu zombar a Cristo, o que significa que fez a escolha errada. O outro reconheceu o seu pecado e pediu perdão. E esse então recebeu na hora a garantia da vida eterna. Amém? E nós podemos ainda ver nos versículos 41 e 42 que é uma extensão deste segundo ponto, e podemos também considerá-lo como terceiro, né? O reconhecimento e arrependimento. O ladrão arrependido reconhece a sua culpa e a inocência de Jesus. Isso mostra que humildade e arrependimento genuíno abrem a porta para o perdão e a redenção, independentemente do passado. Quando você consegue perdoar, automaticamente você também recebe perdão,
você recebe a redenção, mas isso tem que ser feito de forma genuína, isso tem que ser feito de coração aberto. Irmãos, a falta de perdão traz problemas sérios. Quando você não perdoa, você vive obcecado por aquela pessoa, né? Você, quando não perdoa, você, sem querer ou querendo, você vai querer que aquela pessoa tropece numa pedra e que tenha uma boa dor. Você vai viver a vida torcendo para que aquela pessoa se dê mal em alguma situação. Você vai começar como é que se diz? A seguir os passos dessa pessoa. Não significa que você vai, ele está aí trabalhar e logo você também vai. Não! Você só vai desejar que todo lugar onde o indivíduo jogar a sua mão não haja edificação. Onde ele pisar, onde pôr o seu pé, não haja esperanças a renascer. Quer dizer, tudo tem que falhar. Por quê? Porque você simplesmente não perdoa. Quando você não perdoa e está obcecado pela pessoa que te ofendeu, você até pode ter problemas de apetite. Você poderá não comer em condições. Você poderá, se não come, provavelmente também poderá desenvolver insônia. Você já não vai conseguir dormir em condições porque você está frequentemente à procura do indivíduo que te ofendeu. E se isso acontecer, então você começa a ter perda de peso. Você já não come, já não dorme, perda de peso. Você pode desenvolver uma tuberculose, você vai desenvolver problema de tensão alta, porque você não consegue perdoar. Você depois começa a ficar meio que maluco, começa a falar sozinho, porque alguém simplesmente te ofendeu. A falta de perdão traz problemas de saúde. E essa saúde não é apenas espiritual, não é apenas emocional, mas também é física. Irmãos, vamos nos perdoar uns aos outros. O esposo deve perdoar a esposa deve perdoar o esposo. Os filhos devem perdoar os pais e os pais devem perdoar os filhos. Porque se não haver perdão, se você não consegue perdoar, então hoje mesmo quando chegar em casa, deixa de pedir perdão a Deus, porque não adianta. Porque da maneira como você perdoa, também vai ser a medida do teu perdão. Amém? Então nós precisamos perdoar, ok? A quarta lição que nós podemos tirar daqui é a salvação pela fé e não por obras, não é? O ladrão que reconheceu o seu pecado e arrependeu-se, ele alcançou a salvação pela fé. Ele teve fé que Jesus é o Filho de Deus e ele falou com Cristo pedindo perdão. E então Jesus lhe prometeu: hoje mesmo você estará comigo onde? No paraíso. Meus amados, percebam, o ladrão que se arrepende do seu pecado, ele não teve tempo de praticar boas obras. Ele já estava lá pendurado. Não teve tempo de praticar boas obras. Ele já estava sentenciado à morte. Ninguém lhe disse: olha, já que estás ali pendurado na cruz, vamos te dar 1 minuto para você fazer uma boa obra, para você alcançar a vida eterna. Não, ele já estava lá. A sua hora da morte já estava contada, marcada. Ele viveu a vida toda cometendo erro, roubando, enganando, talvez até matando. Mas naquele exato momento, pendurado lá na cruz, ele, quando pede perdão, não é? Jesus lhe oferece a vida eterna. A fé que ele teve naquele momento lhe garantiu esta vida eterna. Ele não teve tempo de praticar boas obras. E isso só reforça o que Efésios 2, versículo 8 a 9 diz. Que a salvação não é pelas obras. Então você pode vir aqui, pode cantar tão bem como as nossas coristas. Não, as nossas irmãs cantam e cantam muito bem. Nem já eu, né? Eu para cantar aquilo é um cúmulo. Não façam isso. Alguns até vão ficar surdos porque a minha voz não presta.
Você pode cantar bem, você pode apresentar a pregação com a melhor estrutura, você pode ser a mamã que melhor serve na união feminina, o jovem mais presente em todas as atividades, mas se você não tiver este requisito, todas essas obras que você faz para nada adiantam. Absolutamente nada. Isso mostra claramente que a vontade de Deus é soberana. Ok? A vontade de Deus é soberana. O que Ele quer, de fato, não são sacrifícios. Ele quer apenas uma vida de obediência. E é isso que você tem que fazer. Não estou a dizer que devem deixar de trabalhar na igreja. Devem trabalhar, e principalmente os jovens. Né? Devem trabalhar, é a melhor fase para se servir. Vocês olham para o irmão Alberto Quichindo, né? Alberto Quichindo André, olham para o irmão Walter, olham para o irmão Muongo, entre outros. Esses na sua época trabalharam muito. Também estudavam e tinham os seus empregos seculares. Eu me recordo que sempre que houvesse atividades de fórum nacional, provincial, nós marcávamos as nossas férias do trabalho para aquele dia. Eu muitas vezes já me disseram, tu tens que trabalhar em janeiro. Eu discuti, não, janeiro são as minhas férias. Por quê? Porque eu queria ir no acampamento nacional, eu queria ir no congresso nacional. Na igreja nós tínhamos a vontade de participar nas sessões, dar a nossa opinião. Às vezes parecia que queríamos ter um nome registrado na ata que o irmão votou, apoiou, opinou. Aquilo era fantástico. Nós, quando nos reuníamos, poderíamos ficar até altas horas. Aquilo era nos despedirmos, mas nunca ninguém ia. Mais de 30 minutos as pessoas estão a se despedir, mas ninguém vai. E quando vão, um é acompanhado, depois o acompanhado decide que não, eu tenho que te acompanhar, e eles ficavam no sob 10. Eu me recordo que até reunião das 23 horas, meia-noite, a gente marcava. E era muito bom. Um episódio que vivi com alguns irmãos aqui, e recordo-me muito bem do pastor Edmundo, foi quando participamos do acampamento nacional da mocidade em Cabinda. Eu não tinha dinheiro, eu não sei qual foi a espragata que fiz. No dia que eu fui comprar o bilhete, a caravana em que estava o pastor Edmundo já estava à espera do avião. Eu não tinha dinheiro, mas eu consegui o dinheiro. Comprei o bilhete e no dia seguinte fui sozinho. E ainda por cima ia perder. Eu disse que ia para Cabinda, estavam me enviar para o voo que ia para o Ambo. Meu Deus, cheguei em Cabinda, no aeroporto, ninguém para me receber. Em Luanda, saldo era 900. Chego em Cabinda, saldo é 1.000 kwanzas. O quê? Não faça isso. Pausei. Afinal de contas, lá havia o irmão Armindo, o irmão Lemos, Pinto, e acho que o irmão Daniel Correia iam à busca de alguém no aeroporto, e eu também estava ali, nos vimos, eu cheguei até o lugar do acampamento. Nós vivemos situações complicadas. Eu não sei se o pastor se lembra quando fomos ao segundo encontro, o terceiro encontro nacional de líderes na província do Bié. Nós fomos, Bié era distante, as estradas não estavam boas. Chegamos lá de noite, a água estava muito gelada, não dava para tomar banho. Recordo-me que um irmão disse que eu não vou tomar banho, porque na Bíblia não está escrito que Jesus banhou. O nosso regresso daquela atividade foi muito sofrida, porque o autocarro que seguíamos avariou pelo caminho e tentamos, havia o irmão Coragem da província da Lunda Sul ou Lunda Norte, tentou aí mexer no motor do carro para ver se andasse. Não deu. Apareceu um caminhão, subimos por cima dos sacos de carvão ou bombom, qualquer coisa assim, e lá íamos nós viajando para esses imigrantes ilegais. Quando chegamos no frio, nevoeiro, aquela madrugada toda, chegamos no Dondo, apreenderam a viatura. Nós nos mandaram ficar ali e ainda ficamos a fazer fotos em meio àquela apreensão e sofrimento. Viagem sofrida, mas com
experiências muito boas, porque aquilo nos ajudou a crescer na fé. E vocês também precisam disso. Participem, não me façam mais chorar como chorei no ano passado. Acampamento de Borla ninguém foi, Jesus amado. Não façam isso. Vamos avançar. Se a quarta lição é salvação pela fé e não pelas obras, a nossa quinta lição é a promessa do paraíso de forma imediata, não é? Para reforçar, quando Jesus dizia que hoje estarás comigo no paraíso. Meus amados irmãos, o paraíso é real. A morte nos amedronta, com certeza, mas a Bíblia nos diz que devemos ter coragem. O momento vai chegar. Eu já estou a fazer contas. Já estou a fazer as contas. Daqui mais algumas chuvas, é a minha vez de envelhecer. Minha esposa zombava de mim porque estou a ter já barba branca. A morte vai chegar, mas nós precisamos estar confiantes. O único consolo que a gente pode ter é a certeza da nossa salvação. Aquilo que a gente é e aquilo que a gente faz vai determinar todo o cenário no final da jornada. Amém? E a última lição é: a injustiça dos homens não diminui o propósito de Deus. Apesar de Jesus ser condenado injustamente, isso fazia parte do plano de Deus. Era plano de Deus. Aquela morte de Cristo, tal como dizia no princípio, era mesmo plano de Deus. Porque para que nós fôssemos salvos, era necessário que o Cordeiro fosse sem mácula. O que nós havíamos de ter como sacrifício para a nossa libertação e nossa salvação, deveria ser alguém que não pudesse ter nada que lhe pudesse ser acusado e fazer sentido. Então Jesus foi crucificado, foi morto, acusado de forma injusta, mas tudo isso estava sob o controle do Pai, o Criador de todas as coisas. Nós podemos perceber que Deus pode transformar a maior das injustiças humanas na maior das vitórias espirituais. Nada escapa do seu controle. Você está sendo injustiçado? Não te preocupes. Tá bom, você vai chorar, vai sentir um pouco de dor, e a dor faz bem para o nosso crescimento. Não é de tão mal assim. A dor também faz bem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Mas todas as coisas estão sob o controle de Deus. Amém? Então nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser confiantes, nós precisamos perceber que as nossas obras, se não forem movidas pela nossa fé, para nada adiantam. E que essa Páscoa seja vivida da melhor forma possível, que nela nós possamos recordar a salvação que Cristo nos proporcionou quando Ele foi pregado naquela cruz. O povo hebreu no Egito foi liberto, marcharam pelo deserto. A viagem que devia ser feita em 40 dias, pela sua teimosia, ficaram 40 anos no deserto, girando, subindo e descendo. Você olha para a distância do Egito a Israel, não é possível fazer aquela viagem em 40 anos. Até o Cágado faz essa viagem em muito menos de 40 anos. Mas os homens, os ditos homo sapiens, os sábios, conseguiram com a sua enorme capacidade e inteligência girar em 40 anos no deserto. Por quê? Porque são teimosos, não ouvem, são muito cheios de si, são desobedientes e são rebeldes, corações endurecidos, e como prêmio não entraram na terra prometida, porque aquela geração toda estava contaminada, então tiveram que ser cortados. Meus irmãos, esta data da Páscoa que nós começamos a celebrar hoje é uma data muito importante. Se para o povo hebreu era a libertação do Egito,
Para nós, esta é a libertação do pecado para a vida eterna. O povo hebreu estava a ser liberto do Egito para a terra prometida. Mas a morte de Cristo nos liberta do pecado para a vida eterna. Significa que a morte de Cristo traz um simbolismo maior que a libertação do povo hebreu do Egito à terra prometida. Porque quando nós formos libertos do pecado, quando não mais estivermos neste lugar, nós vamos para aquele lugar onde não haverá choro, não haverá rangers de dentes e não haverá doenças, e será paz. A tamanha paz que muito almejamos e que muitas vezes procuramos em lugares errados. Nós havemos de encontrá-la na casa do Senhor, no reino de Deus, naquele lugar que Ele preparou para ti e para mim. O povo hebreu saiu do Egito, foi para a terra prometida, Canaã, mas lá em Canaã, enquanto eles estiveram a viver, eles encontraram problemas também. Também houve desentendimentos entre eles, ainda houve doença. Tiveram que trabalhar muito também para ter que comer. Pese embora eram o povo de Deus. Mas nós, quando sairmos deste lugar, para onde vamos? Não haverá doença, não haverá choro, não haverá coisas que havemos de nos preocupar com elas, porque ali tudo estará no controle de Deus e absolutamente providenciado. Estes corpos, estas carcaças, não vão ser transformadas, porque esse corpo tem limitações, esse corpo apodrece, esse corpo volta para o pó, mas aquilo que está dentro de nós, aquilo que Deus soprou nos nossos narizes, na criação, aquilo há de voltar para Ele. E quando aquilo voltar para Ele, então nós vamos viver a plenitude do poder de Deus. Amém? Então, leva contigo essas lições para casa. Primeiro, nós devemos desenvolver a capacidade de perdoar em meio à dor. E esse perdão é com aqueles que estão dentro da nossa casa, aqueles que estão nos nossos empregos, nos nossos bairros e aqui na nossa igreja, sem distinção de ninguém. É difícil, mas você consegue. Segundo, a cruz é um lugar de escolha. A salvação está diante de nós. Nós só precisamos fazer a nossa escolha. O que é que nós queremos? Os dois caminhos estão diante de nós. Então, a responsabilidade é tua de ter que escolher. Porque você já sabe para onde que cada um desses caminhos te leva. Amém? Terceiro, o reconhecimento e arrependimento, né? O reconhecimento e arrependimento genuíno nos conduzem à redenção. Nós precisamos mostrar arrependimento de facto, sem pedras escondidas às costas. O arrependimento deve ser de coração. E quando você perdoar ou se arrepender, não lembre mais das coisas do passado, porque lembrar das coisas do passado é a arte do diabo para te impedir a viagem de progresso para a eternidade. Quando o sangue de Cristo te lava, quando Cristo te resgata, quando Cristo te perdoa os pecados, já não há condenação para ti. Então, não importa o que o diabo venha dizer, não importa o que a vizinhança venha dizer do teu passado, não importa. Você agora é uma nova criatura. Porque você agora está em Cristo. Então, aquelas acusações sobre o teu passado são acusações vãs. Elas cairão por terra. Amém? Amém. A outra lição é: a salvação é pela fé, não pelas obras.
Não é o muito trabalhar na igreja que te vai levar à salvação, mas você precisa trabalhar aqui na igreja e precisa muito, porque nós temos desafios lá fora, amém? E também aqui dentro. A outra é, a promessa do paraíso é imediata. Nós aprendemos nesse texto que para o crente, aquele indivíduo que é salvo, se ainda justamente agora ele for chamado, então nós podemos acreditar que por ser uma pessoa salva, hoje mesmo ele vai estar face a face com o Criador. E por último, a injustiça dos homens não diminui o propósito de Deus. Você é chamado para uma determinada obra. As pessoas podem até debochar de você. As pessoas podem tentar atrapalhar o teu trabalho. Mas não te preocupes, porque se o que te chamou é o Criador, eles vão brincar, vão se cansar. Mas a missão de Deus há de ser cumprida. E tudo no tempo que Ele proporcionou. Então, somos todos chamados, nessa época de Páscoa, tomarmos decisões que nos aproximam de Deus. Essas decisões devem implicar a nossa mudança de comportamento, a maneira como nós olhamos para as coisas sagradas e a maneira como nós olhamos para o mundo à nossa volta. Que neste mês de Páscoa nós possamos ter, cada um encontro pessoal com Cristo e que esse encontro se repercuta no nosso modo de viver, no nosso modo de ser e no nosso modo de estar. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver Cristo refletido. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam perceber a transformação, para que onde haja tristeza, nós possamos levar alegria. Onde haja dor, nós possamos levar a cura. Onde não há esperança, nós possamos levar esperanças. Onde tudo está destruído, vamos levar a edificação. Isto é o melhor que nós podemos fazer nesta Páscoa. Mais do que comprarmos o ovo da Páscoa, o coelho da Páscoa, mais do que darmos os banquetes, isto é o que de melhor nós podemos e nós somos chamados a fazer. Então, amados irmãos, eu estou em crer que esta mensagem é como uma semente que foi lançada em terra fértil e que no momento certo ela há de brotar, há de germinar e dar os seus frutos. E que, ao regressares para casa, a mão de Deus possa continuar sobre você. Esta é a palavra do Senhor. Amém? Amém.